Se afaste da iniquidade todos os que amam a Cristo. Parte 05, dia 17 de fevereiro de 2025. Ele não abomina o mal. Assim, os homens se colocam voluntariamente em um caminho doentio, que entristece o espírito, extingue seus movimentos e desperdiça a consciência. Os homens podem mostrar sua inteligência mundana dessa maneira, que são sábios para fazer o mal, e eles podem, por um tempo, prosperar em seus caminhos e realizar seus planos perversos. Salmo 37:7. Mas tal prática habitual provará que um homem não tem graça. 1 João 3:8-9. E será amargura no final, pois os malfeitores serão exterminados. Salmo 37:9. Afaste-se então da invenção do pecado ou abandone o nome dos cristãos. 4. Afaste-se do amor ao pecado. Ezequiel 16:6. Assim diz o Senhor Deus: arrependei-vos e convertei-vos de vossos ídolos, e desvieis vossos rostos de todas as vossas abominações. 1 João 2:15-16. Enquanto o amor ao pecado reina no coração, embora pareçam se afastar dele, o diabo tem uma promessa deles de que não irão para longe, mas que voltarão para ele. E isso que faz tantos comungantes um escândalo para a sua profissão, tantos que põem a mão no arado para olhar para trás. Eles ainda amam a liberdade pecaminosa. Seus corações não estão divorciados de suas concupiscências, e assim eles retornam aos seus ídolos. Se você nomear o nome de Cristo e professar amor a Ele, Deus ordena que você transforme sua estima pelo pecado em desdém e desprezo por ele. Isaías 2:20. Lance seus ídolos às toupeiras e aos morcegos. Deixe que a graça e a santidade tenham o ascendente do pecado e da maldade em sua estima. Não os considere mais os homens e mulheres felizes que tomam para si mesmos uma liberdade em cursos pecaminosos, mas como homens e mulheres que são os mais miseráveis, vis e lamentáveis, como escravos do pecado e no caminho da destruição. Salmo 15:4. Você está encarregado de transformar seu amor ao pecado em ódio e aversão a ele. Salmo 97:10. Vocês que amam o Senhor, odeiam o mal. Odeiam-o como o mal, como o pior dos males, pior do que qualquer sofrimento. Odeio isso como o inferno. Romanos 12:19. Aborrecer o que é mal. Odeio como destrutivo para a alma, como desonroso e desagradável a Deus. Abomine-o como faria com um copo de veneno, embora um copo de ouro. Seu amor por ele deve ser transformado em ódio. Olhe para isso não apenas como uma coisa ruim, mas como uma coisa imunda e repugnante, na qual o coração de alguém está apto a permanecer. Isaías 30:22. Ezequiel 18:31. Você tem mantido por muito tempo como um pedaço doce. Deixe sua alma apreender sua verdadeira imundície para que você possa vomitá-la novamente. Seu antigo apego ao pecado deve ser transformado em desejo de se livrar dele. Romanos 7:24. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Anseie por se livrar dela como um prisioneiro anseia pela abertura das portas da prisão, como um cativo por sua liberdade. Encare-o como um fardo nas suas costas que o faz curvar-se, como um fardo em sua cabeça que te deixa perplexo. Como se livrar dele? Como um fardo em seu estômago que você se esforçará para lançar. Este é o afastamento do coração do pecado, sem o qual todos os outros afastamentos dele terão pouco propósito.
Afaste-se do gozo dos frutos do pecado. O justo é aquele que despreza o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber suborno, que tapa os ouvidos para falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Quando os amantes se separam, eles só devolvem suas fichas. E quando um pecador se separa seriamente de seu pecado, ele se separa de seus frutos, quaisquer que sejam as vantagens que ele tenha por eles. Isso é tão evidente até para uma consciência natural despertada, que Judas, arrependendo-se de sua traição a Cristo, não pôde mais quebrar as 30 peças que havia feito por seu pecado. E Zaqueu, sinceramente arrependido, está pronto para fazer a restituição. Lucas 19:8. Era o caráter de Balaão. Ele amava o salário da injustiça. E aquele que voluntariamente guarda o fruto do seu pecado, assim prega sua própria alma em um estado de impenitência, para que ele não possa se arrepender desse pecado. Ele liga a culpa disso em si mesmo, como com faixas de ferro e de bronze, de modo que não pode ser perdoado enquanto essa disposição permanecer. Portanto, expurgue este fermento e jogue fora os frutos com a árvore. 6. Afaste-se das ocasiões do pecado e de todas as tentações a ele. Ezequiel 14:6, citado acima. É inútil fingir se afastar do pecado, quando os homens e mulheres não observam as ocasiões para isso. Aqueles que em um cerco resolvem realmente não desistir da cidade, defenderão os outworks enquanto puderem. Estes não se afastam, mas correm para o pecado, que se lançam no caminho das tentações. Portanto, diz Salomão, Provérbios 4:14-15, não entres na vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita, passa por ela, desvia-te dela e passa. Lembre-se do conselho do apóstolo, 1 Tessalonicenses 5:22. Abster-se de toda aparência do mal. Ocasiões e tentações nos procurarão enquanto estivermos neste mundo maligno, mas todo aquele que profere o nome de Cristo esteja em guarda contra eles. Por último, afastai-vos dos que praticam a iniquidade. 2 Coríntios 6:17. Portanto, saem do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa impura, e eu te receberei. Que as aves da mesma plumagem, gente, revoem juntas. Mas se você nomear o nome de Cristo, afaste-se das tendas dos homens ímpios. É verdade que não podemos evitá-los completamente enquanto estamos no mundo, mas para fazer uma escolha de ímpios para nossos companheiros é o caminho para a ruína. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Portanto, se você está com o rosto voltado para o céu, afaste-se daqueles cujas faces estão voltadas para o inferno. Atos 2:40. Com muitas palavras testificou Pedro e os exortou, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amém. Tem continuação. Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre eternamente. Amém.